Bom, a paz do Senhor a todos. Vou começar a gravação. Bem, hoje nós vamos voltar ao estudo do livro de Gálatas, a terceira lição e também o terceiro capítulo. Nós vamos até o versículo 14 hoje do capítulo 3. Todavia nós vamos fazer uma retrospectiva para nos situarmos, porque a situação do estudo é complexa, em vista dos problemas dos judaizantes, mas também nós vamos abordar em outro livro, em outro estudo que nós tivemos, algum assunto complementar, como vocês vão ver. A estrutura da aula de hoje é igual à da sua revista. Então, o que eu vou empregar aqui é igual à revista. Nós vamos dividir o assunto em duas partes principais, que são os argumentos de Paulo contra, entre aspas, um novo evangelho. O primeiro argumento seria baseado na experiência da igreja, e o segundo argumento é baseado nas escrituras, do jeito que está na sua revista, que eu espero você tenha lido. Aí facilita o nosso alcance. Vamos ler? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obra da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir da fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé as promessas do Espírito. Até aqui. O assunto tem continuidade a partir do versículo 15, mas para facilitar o estudo, para não dar grande volume ao estudo, então a própria lição da revista e também nós vamos dividir o capítulo 3 e estudar hoje até o versículo 14 apenas. Bom, vocês devem estar lembrados de que na penúltima semana nós fizemos a leitura do capítulo 1 e Paulo se apresenta do versículo 1 até o versículo 5, mas ele já se apresenta de uma maneira um pouco incisiva. Ele diz: Paulo, apóstolo, não por influência humana. Aí ele passa a dizer que foi nomeado apóstolo por causa da atuação de Deus, do Espírito Santo, e do contato pessoal dele com Jesus Cristo. Então ele já começou de forma bastante penetrante o assunto com os Gálatas. Não é o normal dele. Nas outras cartas ele vai mais suavemente, vai cumprimentando, vai falando de algumas condições e circunstâncias, mas aqui ele já entrou de sola. E quando ele passa para o versículo 6, ele já mostra outra sola, né? Aí ele vai com o pé direito mesmo, já começa repreendendo os Gálatas por causa de eles terem abandonado ou estarem abandonando o evangelho que ouviram e estarem dando ouvidos a outras histórias dos judaizantes.
Então no versículo 6 ele diz: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele passa a dizer que não é outro evangelho na verdade, porque evangelho é só um da parte de Deus. São as boas novas de Deus para a salvação pela fé em Jesus Cristo, o Messias. Entenda que Messias, vamos lembrar, né? Nunca é demais. Cristo é uma palavra em grego, que é sinônimo de Messias em hebraico, que é sinônimo de ungido em português. Então, ungido, Messias e Cristo são a mesma coisa, tá? Então, quando eu falo Jesus Cristo, falou Messias, é a mesma coisa. Messias um idioma e Cristo outro idioma. E ele está dizendo que o único evangelho que existe possível para a salvação do ser humano é em Cristo Jesus. É aquele que ele já pregou, a ponto dele voltar e dizer: se vocês ouvirem então um outro evangelho, se qualquer um vier pregar um outro evangelho, se eu mesmo vier pregar um outro evangelho, se vier um anjo do céu pregar outro evangelho, seja anátema, isso é, maldito. Gente, isso foi uma verdadeira violência contra os judaizantes, porque eles estavam pregando um outro evangelho de fato, como nós já estudamos, né? E que os cristãos gentios não poderiam ser salvos apenas pela fé em Jesus Cristo. Eles teriam que praticar também as obras da lei. E Paulo atacou isso dizendo: não, nós temos liberdade em Jesus Cristo, não precisamos mais praticar as obras da lei. E ele vai justificando. Depois ele diz: olha, para vocês terem uma ideia, depois de uns 3 anos eu me converti, eu fui para a Judéia, fui a Jerusalém para conhecer Pedro. Passei só 2 semanas com ele e vi também Tiago. E eles não me ensinaram nada de novo, eu não fui lá para aprender nada, fui para vê-los. E depois de passar os 14 anos eu voltei para lá e fui dizer para eles qual é o evangelho que eu estou pregando no meio dos gentios. Então, entende-se daqui que ele foi dizer para os maiorais da igreja em Jerusalém que ele estava pregando um evangelho desvinculado do judaísmo e da lei. Tanto é que nós vimos que havia pessoas convertidas a Jesus Cristo que iam ficar com muita raiva de Paulo, e de fato ficaram, por causa dele estar anunciando o evangelho que não tinha nada a ver com a lei de Deus, mas total liberdade. E, pelo contrário, até liberdade em relação à lei. Eles estavam livres da lei, livres de todas as prescrições legais. Entenda, prescrição legal para a salvação. Não é que a lei de Deus foi anulada, não. Mas é que a pessoa não precisa mais depender de ser obediente à lei para salvar a sua alma. É o que a lei prevê. A pessoa não precisa mais disso, ela está livre desse jugo, ela passa a ser salva porque Cristo cumpriu a lei no seu lugar e essa justiça de Jesus Cristo é transferida para aquele que crê. Isso Paulo estava pregando e com isso ele adquiriu muitos inimigos e até a morte dele ele passou a ser considerado pelos judeus como o maior herege de toda aquela época, de todo mundo naquela época. Pois você veja, né? Nós vimos na semana passada que Deus mudou a história do evangelho no meio dos gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, por causa da pregação de Paulo. Ele sustentou sozinho, em relação ao restante da igreja em Jerusalém, sustentou sozinho, com os companheiros que estavam ali dele, a ideia, a verdade de que a salvação não depende mais da lei de Deus. Enquanto que todo o restante da igreja em Jerusalém, todos os outros apóstolos estavam contra ele. Se Paulo não tivesse sido corajoso, determinado, a história do evangelho hoje, como nós vimos, poderia ser muito diferente. Se nós já temos problemas de legalismo hoje, vamos voltar a falar disso. Se nós temos problemas hoje com preceitos que são incorporados à nossa crença para sermos salvos, imagina naquela época então. Vimos na semana passada também que há muitas igrejas que dizem: se não fizer isso, não pode ser salvo. Se deixar de fazer aquilo, não vai para o céu. Enquanto a Bíblia diz que o justo viverá da fé em Jesus Cristo. Você vai falar assim: mas se a pessoa andar no erro, a fé pode salvar? Vamos tratar desse assunto daqui a pouco, tá bom? Vamos falar já disso. Bem, então Paulo conquistou muitos inimigos. E o problema não acabou. Historiadores, estudiosos da história da igreja acreditam que os preceitos do judaísmo
infiltrados na igreja cristã subsistiram. Não se sabe se a igreja da Galácia foi depurada desse problema. Corinto, as igrejas de Corinto, aparentemente sim, pelo que nós estudamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 9, fica a impressão de que de fato a igreja ficou livre dos problemas com os judaizantes. Mas com relação à Galácia não sabemos, e a bem da verdade a história nos mostra que os problemas continuaram por muito tempo e nós temos herança, nós temos herança ainda dessa filosofia judaizante no meio da igreja. O legalismo, a incorporação de outras exigências para a pessoa poder ser salva. Como nós falamos nas aulas anteriores, há igrejas que dizem que se a irmã corta o cabelo, não pode ir para o céu. Outros dizem que se você for à praia, botar um short for à praia, tomar um banho de mar, você não vai para o céu. Que se o jovem for jogar futebol, está chutando a bexiga do diabo, não pode ir para o céu, e vai afora. Aí vocês vão dizer, graças a Deus que nós estamos livres disso. Não, não estamos não. Não estamos não. Nós estamos incorporando também várias coisas na nossa vida, e nós pensamos algumas coisas dos irmãos, das irmãs, muitas vezes, e nós ficamos questionando. Nós não temos coragem de verbalizar, por causa da democracia que nós temos aqui, a gente não tem coragem de verbalizar. Mas muitas vezes a gente fica pensando, será que vai para o céu? Será que aquele fulano vai? Será que a cicrana vai para o céu? Para vocês terem uma ideia de como o problema era avassalador na época, a carta aos Hebreus trata desse assunto. Veja bem o título, Carta aos Hebreus. Quer dizer, essa carta foi escrita para os judeus, mas não foi escrita para os judeus não convertidos a Cristo. Foi escrita justamente para os judeus cristãos. Eu já falei quando nós tivemos as aulas sobre a Carta aos Hebreus, na revista toda, e foram 4 meses sobre o assunto. Que acredito que não foi Paulo quem escreveu essa carta. Na minha opinião, pode ter sido Tiago, esse Tiago de que Paulo fala aqui. Se não foi ele, foi alguém que tinha condições semelhantes, intelectuais, de prestígio junto à igreja, junto aos judeus, e de conhecimento do Antigo Testamento, porque essa carta foi escrita por alguém que não era como nós, não foi escrita por alguém que lia a Bíblia. Essa carta foi escrita por alguém que entendia a Bíblia, que estudava a Bíblia e procurava entender como a Bíblia funciona na nossa vida, no nosso cotidiano, diferente de nós, né? Algumas pessoas meditam na função da palavra de Deus no nosso dia a dia. Outras pessoas apenas leem um devocional por dia, leem um versículo aqui, outro versículo ali. Está na hora de eu ler a Bíblia, eu vou lá, senão eu vou passar da hora. Não. Existe muita diferença entre ler devocionalmente a Bíblia e estudar a Bíblia. E essas pessoas que estudam a Bíblia, como o escritor aos Hebreus, têm uma responsabilidade muito grande na história. Se esse escritor da carta aos Hebreus não fosse um estudioso da Bíblia, nós não teríamos esse compêndio maravilhoso da literatura cristã na nossa Bíblia. E esse escritor aos Hebreus, possivelmente Tiago, escreveu, vamos traçar conjuntura histórica. Veja só, Tiago era um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Ele se converteu a Jesus Cristo, era profundo conhecedor dos costumes da lei dos judeus, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, mas ele ficou preso ao judaísmo, de tal maneira que ele acreditava, ou ele tinha medo daqueles que estavam por perto, ele acreditava ou tinha medo e passava a dizer que era necessário dar continuidade ao judaísmo e incluir Jesus Cristo como Messias na história. Então, através de Jesus Cristo, teríamos a salvação desde que nós estivéssemos continuando a praticar o judaísmo. Obediência à lei, circuncisão, os ritos, as festas, os dias, e aí vai. É possível que esse homem, por ser estudioso e observar na prática a aplicação da palavra de Deus, um dia tenha caído a ficha. Porque se existe uma coisa importante para quem quer aprender a palavra de Deus, uma delas é estudar. Quem quer aprender a palavra de Deus tem que estudar. Não é só ler de manhãzinha 10 minutos de Bíblia e acabou, não. É preciso estudar, se dedicar, cumprir o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que na sua lei medita de dia e de noite. Bom, essa é uma coisa. Então, quem quer aprender a palavra de Deus precisa estudar. Outra coisa,
Quem quer aprender a palavra de Deus tem que estar conectado com Deus, pedindo misericórdia, dizendo: Senhor, isso que eu estou entendendo é a verdade? Essa é a vontade do Senhor? Será que eu estou certo na minha interpretação? Porque quem vai para a Bíblia, para estudar a Bíblia, já com preconceito, já com ideia fixa, procurando apenas os versículos que comprovam aquilo que a pessoa sabe, não está sendo honesto com a palavra de Deus. Não está sendo honesto consigo mesmo e não está sendo honesto com as pessoas que vão ouvi-lo. É preciso ir à palavra de Deus com o coração aberto para o Espírito do Senhor, pedindo misericórdia a Deus e refletindo, meditando na palavra. Porque se fosse tão simples ler e aplicar, não precisaria existir o Salmo 1, bem-aventurado o varão que medita na lei de Deus de dia e de noite. Davi era um homem muito ocupado, né? O rei Davi era um homem muito ocupado. Tinha muitas coisas. Se você fosse rei de Israel, cercado de inimigos, você não estaria cheio de problemas de dia e de noite, de domingo a domingo? Então Davi era um administrador de um reino, ele tinha que decidir praticamente todas as coisas, ele vivia cheio de problemas, cheio de preocupações e aborrecimentos, problemas inclusive na família numerosa que ele tinha, muitos problemas, mas ele tinha tempo para Deus. Ele tinha tempo para meditar na palavra de Deus. Se ele não pudesse meditar durante o dia, ele meditava durante a noite. Porque ele disse assim, ele bendisse o nome do Senhor e disse: porque até de noite o Senhor me ensina. Então, se você quer ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você tem que dar tempo a Deus. Você cuida da sua vida o dia inteirinho, está ocupado o dia inteirinho. Ah, eu não tive tempo nem para ler a Bíblia. Então não vá dormir. Ah, não, mas eu estou muito cansado. Então tudo bem, você está vendo que o seu corpo e o seu descanso é mais importante do que a palavra. Pronto, vou fazer o quê? Cada um tem a sua escolha. Agora, uma conclusão é verdadeira. Você não reclame depois que você não está concordando com coisas que você ouve, porque você não aprendeu. Aí você vai ficar pautando a sua vida por dogmas, por coisas que você aprendeu sem pesquisar, e aí depois fica bravo. Você tem obrigação, você é adulto, você é uma pessoa maior de idade, você tem o dever de estudar a palavra de Deus e fazer como o apóstolo Pedro disse na sua carta, explicar a razão da sua fé. Por que você acredita nisso? Por que você não acredita naquilo? Você tem o dever de aprender a explicar isso. Está escrito na Bíblia, mas isso é o que a gigantesca maioria dos crentes não faz, infelizmente. E o escritor aos Hebreus, escrevendo essa carta aos Hebreus, ele estava desmistificando a ideia de que é necessário obedecer à lei para ser salvo através de Jesus Cristo. Por que isso? Ele começa dizendo assim, né? Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, vários modos a nós, pelos pais e pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Então, o escritor aos Hebreus traz um comparativo desde o passado, mostrando que agora quem fala é o Filho de Deus. O que os pais, os profetas, os patriarcas falaram é importante, mas agora vamos dar ouvido porque é o próprio Filho de Deus que está falando. Então ele já começa dizendo isso para mostrar para os judeus, ou vocês acreditam no Filho de Deus ou não acreditam. Fiquem então com Moisés e os profetas. Porque em seguida, na sua carta aos Hebreus, o escritor vai comparando Jesus com essas figuras, com esses tipos do Antigo Testamento. Ele compara Jesus com os anjos e mostra que Jesus é superior aos anjos. Ele compara Jesus com os profetas e mostra que Jesus é superior aos profetas. Ele compara Jesus com Moisés e mostra que Jesus é muito superior a Moisés. Ele compara Jesus com os preceitos da lei e mostra que os preceitos da lei e as cerimônias eram apenas sombras e tipos do ministério e da vida de Jesus Cristo que se cumpriram nele. E ele chega ao ponto de comparar Jesus com Melquisedeque, dizendo uma coisa que o rei Davi falou. Olha como é bom estudar a Bíblia e ter tempo para Deus. Davi tinha tempo para Deus e ele profetizou, está escrito num salmo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Foi Davi quem falou isso. E não havia nenhum comentário sobre Melquisedeque na Bíblia, a não ser a passagem histórica do encontro de Abraão com Melquisedeque lá no livro de Gênesis.
Depois de vários séculos, Deus usou um estudioso da Bíblia, um rei, que tinha a vida muito atribulada, com muitas ocupações, mas tinha tempo para Deus. Deus usou um homem para fazer um salmo, que era uma música, era um canto, era uma poesia, e ficar registrado na Bíblia de que Deus tinha jurado que o Messias era um sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Quer dizer, não tem princípio e não tem fim de dias. Não tem nem genealogia descrita como sendo eterno. E é o sumo sacerdote para sempre. Isso está escrito no Antigo Testamento e os judeus não viram isso, mas o escritor aos Hebreus falou, está escrito lá, que o sumo sacerdócio ia cair nos ombros de um homem e todos os outros iam acabar. Aí os judeus iam falar, poxa, mas cadê os nossos sumos sacerdotes? Cadê os sumos sacerdotes que entram no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados? Veja só como é importante dar lugar para o Senhor, ter tempo para Deus, ter tempo para estudar e meditar na palavra do Senhor, a ponto de trazer um esclarecimento que pode mudar a vida de uma nação todinha. O escritor aos Hebreus tentou mudar a visão dos hebreus, dos judeus, que eram convertidos a Jesus Cristo, mas estavam presos à lei. Ele falou uma coisa muito interessante que também estudamos na época. Ele disse assim, olha, eu tenho muitas coisas difíceis para falar ainda. Ah, não posso falar. Por quê? Porque vocês foram meninos para ouvir, muito infantis, ainda precisam de leite racional. Eu não posso dar comida sólida para adultos, pessoas experientes, amadurecidas. Não posso nem falar isso com vocês. O que ele quis dizer com isso? Que os judeus convertidos ao cristianismo ainda estavam infantilmente presos à lei de Deus, tentando se salvar pela lei de Deus, e não perceberam que isso passou. Por que isso? Porque eles não meditavam na palavra, não estudavam. Quando eu disse que nós ainda temos preceitos aos quais ficamos presos, porque nós não estudamos, nós não nos aplicamos, não damos lugar para Deus falar conosco, isso é verdade. Isso é verdade, sim. Quantas vezes nós ouvimos coisas com as quais não concordamos? Por que não concordamos? Estou falando no âmbito da igreja. Nós não concordamos por quê? Porque nós aprendemos de modo diferente. Tá, tudo bem, mas nós fomos estudar a palavra de Deus para ver se nós aprendemos de modo diferente. Era correto ou estava errado? Ah, não, mas quem me ensinou foi o pastor que passou aqui não sei quanto tempo atrás, eu também ouvi não sei congresso, li não sei onde. Sim, mas está correto, porque a igreja todinha estava sendo prejudicada por uma coisa que vinha de séculos. Não, eu aprendi assim, isso aqui está certo. E o escritor aos Hebreus disse, vocês são crianças, porque vocês não param para estudar e para pensar. Eu não posso nem falar coisas mais profundas, mais elevadas para vocês, porque vocês não se dedicam a aprender profundamente nem o beabá da palavra de Deus. Vocês estão vendo a nossa responsabilidade com estudar a palavra de Deus? Não é brincadeira. A igreja poderia ter sido destruída por pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus. Se não fosse Deus levantar um homem que conhecia o Antigo Testamento, conhecia o judaísmo e que tinha coragem de enfrentar o erro, a igreja poderia ter sido destruída pelo judaísmo. Para onde nós estamos caminhando agora? Nós estamos vendo um movimento tomando conta da igreja evangélica aí no mundo afora, e nós estamos brincando de ficar sentado em bancos. O diálogo interreligioso está ocupando o mundo evangélico. Inclusive é o tema do meu TCC na faculdade, e peço a ajuda dos irmãos em oração, porque está difícil, né? Não é só a pesquisa que está difícil, a oposição está difícil. O diálogo interreligioso propõe que as religiões dialoguem entre si para procurar os pontos comuns e parar de uma ficar pregando contra a outra. E está incluído na filosofia do diálogo interreligioso que nós tenhamos tolerância e tenhamos inclusivismo. O que é inclusivismo? É o contrário do que Paulo prega aqui. Paulo prega que fora de Jesus Cristo não há salvação. Se a pessoa não se converter a Jesus Cristo, não há salvação. E Jesus Cristo mesmo disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. É isso? E quem não crer será condenado. E o inclusivismo religioso diz, não, todas as religiões têm pelo menos uma pontinha de verdade. Essa pontinha de verdade Deus usa para salvar almas, mesmo daquele que não acredita no amor de Deus. Como é que pode isso? Existem pastores evangélicos, gente. Já existem pastores da Assembleia de Deus, da Igreja Metodista, da Igreja Batista, da Presbiteriana. Da Igreja Luterana, então, nem se fala, já está dominada.
que estão de mãos dadas com o inclusivismo religioso. E nós estamos aqui brincando de aprender a Bíblia de vez em quando. O negócio aí fora está muito feio. O anticristo está lançando a sua teia. E a igreja está entrando, está sendo pega por ela. Nós precisamos despertar, porque como no tempo de Paulo, Paulo viu a urgência de combater o judaísmo, ele viu urgência, porque a igreja ia ser destruída. Hoje nós temos essa urgência na nossa porta, na nossa porta. Daqui a alguns dias ela vai entrar. Você está preparado para combater? Está preparado para dizer, não, isso aqui está errado? Aí a pessoa, porque quem está envolvido com isso é gente, são estudiosos, são mestres, são doutores, são pastores que estão envolvidos com isso. Gente que raciocina, que pensa e que está sendo usado pelo inimigo. Inclusive pastores evangélicos, muitos. Você está preparado para dizer não, porque isso. Está preparado? Você só pode dizer não. E quando o seu filho, seu vizinho, seu amigo, seu irmão, do lado do banco, a sua irmã, estiver sendo levada para o buraco nessa rede de intrigas, você saberá dizer para essa pessoa do seu lado, aquela pessoa com quem você se congregou aqui há tantos anos, e você está vendo se desviar por causa disso, e você está chorando por ela, você tem o que dizer para essa pessoa para mostrar que ela está sendo envolvida pelo erro? Você está vendo que a obra do judaísmo daquela época está se repetindo agora com outras cores, outros matizes. Irmãos, nós temos que aprender a palavra. Você pode não precisar aprender agora sobre diálogo interreligioso e inclusivismo, mas você tem que aprender a palavra, porque pela palavra você pode responder. Não é só decorando o versículo bíblico. É aprendendo a palavra, aprendendo aquilo que Deus quer. Porque pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, os judaizantes estavam manipulando a igreja. Pela Bíblia e pela própria Bíblia, Paulo mostrou que eles estavam errados e que a igreja tinha que abandonar isso. Os dois grupos estavam usando a Bíblia. Com a Bíblia na mão, Satanás falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que anjos receberão ordens a teu respeito e te guardarão para que não tropeces. Se tu és o Filho de Deus, então se prostra e me adora, que eu dou tudo isso. Está vendo todos esses reinos eu dou para você? Pela palavra de Deus, Satanás tentou Jesus. E pela palavra de Deus, Jesus respondeu dizendo não, não e não. Então, pela palavra de Deus, existe gente trabalhando para o diabo, existe gente trabalhando para Jesus. Você tem que se posicionar, não pode ficar em cima do muro. Você tem que aprender a palavra de Deus, viver, mastigar a palavra de Deus, pensar nela de manhã, de tarde e de noite. Estudar a palavra de Deus para sair de cima do muro, posicionar-se e defender o reino de Deus, defender os seus irmãos. É certo isso? É uma palavra dura de se ouvir, né? Porém, mais duro do que isso é para o inferno. É ir para o inferno. É você salvar a sua alma, estar do lado de Jesus Cristo no dia do juízo final, vestido de branco, e Jesus chamar todas as almas que estão sendo condenadas para o juízo final. E você olhar para aquela multidão de gente e reconhecer amigos, irmãos em Cristo, seus parentes, vizinhos ali, que você poderia ter defendido pelo conhecimento da palavra e não defendeu. Não se ganha almas apenas evangelizando. Evangelizar é necessário, é fundamental, é importante. Mas também ganham-se almas defendendo a palavra de Deus à vista daquela pessoa. E para você fazer isso, você tem que conhecer. Quando Paulo diz, vamos lá para o versículo 1, ó insensatos Gálatas, essa palavra foi muito pesada, sabia? Ele estava dizendo que são pessoas estúpidas, mas seus estúpidos Gálatas. Paulo estava indignado. Se você ficou bravo com esses 20 minutos de eu falando até agora, então ouça Paulo falando com a igreja da Galácia. Seus estúpidos, quem fascinou vocês? Essa palavra fascinar aqui remete a um costume dos pagãos. Até alguns judeus pensavam assim, era um costume da época, falar do olho mau, olho gordo hoje, né?
Tanto é que a minha tradução fala fascinou, mas existe tradução que diz enfeitiçou, né? Não sei se a sua diz isso. Quem vos enfeitiçou? Paulo usou duas palavras fortes já, seus estúpidos. Quem enfeitiçou vocês? Olha só, isso foi um golpe muito sério nos judeus. Por quê? Paulo estava acusando os judeus de usar técnicas malignas, ser usados pelo inimigo para poder ganhar a confiança da igreja. E ele estava falando com irmãos judeus. Irmãos judeus que estavam pregando um falso evangelho. Ele estava fazendo uma acusação violenta. Deu para perceber que desde o capítulo 1 Paulo está bravo, né? Está bravo. Ele está bravo com os judeus, dizendo que o evangelho deles é maldito, é anátema. E ele está bravo com a igreja da Galácia, dizendo: seus estúpidos, insensatos, sem juízo. Como é que vocês podem, diante de vocês, eu preguei Jesus Cristo como crucificado, eu expus toda a doutrina da justificação pela fé, na crucificação de Jesus Cristo, no sangue derramado de Jesus, como é que pode agora, vocês tendo começado pelo Espírito de Deus, pela fé, agora querem terminar na carne, se justificar pela lei? É duro, né, irmãos? Quando Paulo diz que foi por obra da lei que recebestes o Espírito, e o contexto dos versículos seguintes diz, tendo começado pelo Espírito, dão a entender que Paulo estava falando de sinais concretos, objetivos. Isto é, operação que o Espírito Santo fazia de tal forma que era visível na igreja. Mais tarde ele fala de milagres. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, gente, o Espírito Santo está operando. E não operou também no meio de vocês? Ele não fez milagres? Vocês não têm dons espirituais? Vocês não têm revelação, profecia, falam em línguas? Deus não tem usado vocês com os dons espirituais? Deus não tem curado através de vocês? Como é que vocês podem crer em Jesus, começar pela fé no Espírito de Deus, nesse ambiente do Espírito, e agora vocês deixam tudo isso para trás e vão querer se justificar pela obediência da lei, se circuncidar, guardar sábados, guardar dias, guardar festas? Ele vai para o versículo 3 e diz: vós sois tão insensatos, quer dizer, vocês são tão estúpidos. Começando pelo Espírito, vão terminar pela carne. Ele associa a carne à lei de Deus. Por quê? Por que associa a carne à lei de Deus? Porque a lei de Deus não é boa, a lei de Deus não é justa, não é santa, não foi Deus quem deu a lei através de Moisés. Como é que ele pode associar, então, a lei de Deus a uma atitude carnal? Pelo seguinte, ele explica depois e nós vamos antecipar aqui. Ele diz o seguinte: aquele que quiser se justificar pela lei de Deus vai ter que fazer muito esforço próprio, não é assim? Sim. Eu quero que a lei me justifique, então eu tenho que obedecer ao que a lei diz. E a lei diz: maldito aquele que não cumprir todos os preceitos dessa lei. Então eu tenho que me esforçar para não errar em nada. Quando eu faço isso, não sou eu que estou me esforçando para ser salvo? Não há esforço próprio, humano, do Hermógenes? Então Paulo diz: isso é esforço carnal. Já pela fé em Jesus Cristo, não. Eu transfiro os meus esforços para Ele, eu abro mão disso tudo, eu acredito que Jesus Cristo fez o esforço para me salvar. Ele fez uma obra na própria carne, Ele foi crucificado. E como Ele é santo e Ele morreu santo, sem pecado, Ele pode transferir para mim essa justiça. Então não é mais uma obra da carne, é uma obra do Espírito. E o Espírito Santo confere a justiça de Cristo para mim. E Paulo está dizendo: vocês começaram pelo Espírito e querem terminar pela carne. Não é isso que muita gente faz hoje em dia? Ele ouve um sermão, Deus trabalha no coração dessa pessoa, ela se convence de que tem que entregar a vida para Jesus porque ela se sente uma pessoa miserável, uma pessoa pecadora, não tem futuro, vai para o inferno. Não é assim a conversão? Aí ela para e fala: puxa vida, eu tenho de graça esse benefício. Jesus está me dando de graça o perdão dos pecados, eu não preciso fazer nada, tudo que eu tenho que fazer é acreditar nele e aceitar. Então eu quero, claro.
Começou pela fé, não foi? Pelo Espírito. Aí depois a pessoa vai olhando aqui, outra ali. Aí chega uma pessoa e fala, olha, você não pode mais fazer isso, senão você não vai para o céu. Gente, você ainda não está fazendo aquilo? Como é que você quer ir para o céu desse jeito? Aí a pessoa começa a incorporar preceitos legais para ser salvo. E Paulo está dizendo para essas pessoas, até nos nossos dias, como vocês podem ser tão insensatos de que começaram pela fé, vocês não eram nada, vocês estavam na miséria espiritual, começaram pela fé em Jesus Cristo, agora vocês querem terminar pela carne, se salvar sozinhos? Entenderam o que Paulo estava combatendo aqui? Bom, até aqui Paulo usou a experiência deles. Lá no versículo 4, está escrito, será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isso foi em vão? É difícil entender isso, né? Parece uma declaração meio misteriosa. Por que isso? Porque essa palavra padecer, em grego, pode ter dois significados. Pode significar padecer mesmo sofrimentos, circunstâncias da vida, mas também pode significar ter experiência. Eu acredito no que eu estudei até agora. Pode ser que mais adiante eu vou pensar, não, acho que não está bem formulada a minha ideia. Pelo que eu estudei até agora, eu acredito que esse padeceste significa experiência mesmo. Por que isso? Porque até aqui Paulo está falando no contexto do Espírito, inclusive até no próximo versículo. Então ele pode estar dizendo o seguinte, vocês não tiveram toda essa experiência já? Foi inútil! Será que tivestes experiência de tantas coisas em vão? Aí ele diz, se é que isso foi em vão, quer dizer, toda essa experiência que vocês tiveram com o Espírito de Deus, com as coisas que Deus fez no meio de vocês, com fé, com alegria de vocês depositarem toda a confiança no Senhor Jesus Cristo, com essa alegria de serem irmãos uns dos outros, de poderem se ver, de ter esperança no reino de Deus, será que tudo isso foi em vão? Será que tudo foi inútil? E como se ele dizendo assim, se é que tudo isso foi em vão, como se ele dissesse, voltem a pensar no que vocês tiveram e vamos voltar à prática da fé. Vamos nos ligar à fé, para ser salvos pela fé em Cristo, manter a mesma alegria. Olha como isso é importante. Manter a alegria em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando a pessoa começa a botar preceitos legais para ser salva, tem que parar com isso. Senão você não vai para o céu. Quando ela começa a colocar preceitos legais, exigências legalistas na sua salvação, ela começa a perder a alegria da salvação pela fé em Cristo. Essa alegria vai se dissipando e ela começa a ter o sofrimento de tentar se justificar sozinho pela lei. Eu tenho que fazer isso que o irmão falou, senão eu não vou para o céu. Acontece isso, não? A senhora que tem experiência em igreja assim, não acontece isso? Nós que temos experiência em igrejas desse tipo, como acontece isso, minha gente? Não é, Yuri? Yuri, se você continuar nesse caminho, você não vai para o céu. Eu conversei com o irmão na semana passada, ele deu testemunho disso, de quantas coisas são colocadas sobre os ombros das pessoas, como se dissesse, faça isso, porque senão Jesus Cristo não leva você para o céu. Onde está a alegria do cristão depois que ele acredita nessas coisas? A senhora que tem um cabelo curto, a senhora vai para a igreja e fala, irmã, deixa esse cabelo crescer, senão a senhora não vai para o céu. Quantos meses a irmã vai ficar sofrendo até ver o cabelo crescer? Jesus, tomara que o senhor não volte, tomara que eu não morra até meu cabelo ficar comprido. Olha o sofrimento. Ela que começou pela fé vai terminar pela carne. Irmãos, a nossa salvação é de graça, pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, mas não precisa praticar obras? Porque Tiago falou, a fé sem obras é morta. Paulo diz que a salvação é sem obras, exclusivamente pela fé. Mas Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Os dois estão em oposição, têm ideias diferentes? Não. Estão apenas apresentando pontos de vista diferentes. Uma vez eu falei para vocês aqui, vou repetir. A fé tem dois componentes. Um deles é confiança. Lembra que eu falei? Quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, a sua fé despertou imediatamente esse componente chamado confiança. Você confiou no Senhor Jesus Cristo e entregou sua vida para Ele. Esse é um componente fundamental
para a conversão da pessoa. O outro componente da fé que nos acompanha todos os dias é fidelidade. Não existe fé completa se não houver confiança e fidelidade. Lembra que eu usei a figura do marido e da mulher? Ele tem confiança na mulher, mas ele não é fiel a ela. O casamento se sustenta? Não vou voltar porque senão a gente vai falar muito dessa história para ilustrar e vamos acabar fugindo do assunto. Então o que Tiago quis dizer é isso. Você tem fé em Jesus Cristo? Tem. Agora mostre o segundo elemento dessa confiança, dessa fé. Primeiro você mostrou a confiança, mostra o segundo, que é fidelidade. Mas por que fidelidade? Porque Jesus Cristo tem amor pelas pessoas. Jesus Cristo ama o ser humano. Seja fiel a Ele, faça o que Ele faz, ande nos passos dele. Tem amor pelos seus irmãos. E um dos componentes desse amor pelos irmãos é estudar a palavra de Deus para poder ajudar os mais fracos e os principiantes. Estude a palavra de Deus para você ter o que dizer para as pessoas, para você poder ajudar as pessoas. Não é para você parecer bonito, ter retórica, mostrar que sabe a Bíblia. Não, isso é irrelevante. É para você ajudar a pessoa a sair do erro. Quantas pessoas vão depender? Você pode dizer, não, por enquanto eu não precisei de ter muito conhecimento bíblico, não. Mas você está sabendo se hoje à noite Deus vai colocar alguém no seu caminho, amanhã Deus vai colocar alguém no seu caminho para você ensinar a palavra de Deus? E você não sabendo, e aí? Lembra que eu contei a história de um capitão de infantaria da aeronáutica com quem eu conversei? Ele me contou a história. Ele disse, Hermógenes, eu servia na escola de especialista em Guaratinga. Ele era da Igreja Batista quando eu era da Assembleia de Deus. Eu servia na escola de especialista da aeronáutica e Deus me mandou falar com um taifeiro, que era zombador, taifeiro barbeiro. Eu fiquei preocupado e até com medo, porque ele era muito zombador e era mal educado. Eu não fui. Passados alguns dias, Deus falou de novo, vai lá e testemunha de Cristo para esse homem. Um crente batista me falou isso, hein? Acho que ele era da primeira Igreja Batista aqui. Eu não vou falar o nome, né? Talvez você até lembre, mas não vou falar. Ele ficou preocupado de ser zombado publicamente por aquele taifeiro. Deus falou a terceira vez com ele, e ele deixou passar. Passados alguns dias o homem morreu. E ele se virou para mim, esse oficial de infantaria, falou, Hermógenes, eu sei que Deus vai requerer o sangue dele das minhas mãos, porque eu não me senti preparado para falar de Jesus com ele. Ele foi para o inferno e Deus vai requerer das minhas mãos. Irmão, não passe por isso. Não passe por isso. Prepare-se para Deus poder usar você quando for preciso. E quando Deus mandar você, você vai com confiança. Prepare-se, irmão, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa é alguém do meio evangélico, você diz, não, mas ela já é conhecedora da fé, já é conhecedora de Senhor Jesus. Você não sabe o que está passando na vida dela. Prepare-se, essa é a sua obrigação. E Paulo passa a usar agora como argumento o que diz a própria Bíblia. Ele fala, como se dissesse, os judeus, vocês não conhecem a Bíblia, não? Quando Deus chamou Abraão e Abraão creu em Deus, Deus imputou isso por justiça. O que significa isso? Significa que Deus não exigiu obras da lei de Abraão. Abraão não teve que cumprir lavar as mãos. Abraão não teve que cumprir rito da circuncisão. Isso foi mais tarde, numa aliança que Deus fez com ele. Abraão não teve que guardar sábados e festas e nada. Não teve que levar oferta para o templo. A Bíblia diz, Abraão creu. Ele teve fé em Deus e Deus atribuiu isso como justiça a ele. Então os judeus, vocês não estão vendo que a salvação é pela fé? E ele diz, olha, fiquem sabendo do seguinte, versículo 7. Aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Os judeus batiam no peito, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão, Abraão é nosso pai. E Paulo está dizendo, filho de Abraão é aquele que crê em Jesus Cristo. Uma sacudida violenta que ele deu naquele pessoal. E ele diz mais, a Escritura já previa salvar aquele que não é judeu pela fé, os gentios. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já leu isso na Bíblia? E ele diz, de modo, versículo 9, que os que são da fé são abençoados como crente Abraão.
Pois todos quantos são da obra da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque maldito é aquele que quiser se salvar pela lei e pecar num ponto da lei. Ele é o culpado de tudo. Então aquele que quer se justificar sozinho, ou cumpre toda a lei de Deus, é impossível, não consegue, ou vai ser condenado, e vai ser mesmo. E Paulo está dizendo isso, é maldito. Mas Jesus Cristo foi o único que cumpriu todos os preceitos da lei, ele se fez maldição no nosso lugar, como se dissesse: olha, raça humana, pode ficar em paz, porque eu vou pegar toda a maldição da lei que está sobre vocês. Todos esses esforços que vocês fazem para se salvar por conta própria, eu vou tomar sobre mim. E todo aquele que confiar em mim vai receber, vai lhe ser atribuída a minha justiça, porque eu cumpri a lei e vou pagar com o meu sangue o preço lá na cruz do Calvário. Isso Paulo está dizendo. E muita gente ainda não creu, né? E é versículo 11. É evidente, Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? 2 pontos. Abre aspas. Paulo vai citar o Antigo Testamento para os judeus. O justo viverá da fé. Está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se não me engano. Como se dissesse: os judeus, vocês não estão vendo que Deus falou através do profeta Abacuque? O justo viverá da fé. Não vive, não vai viver da lei. Versículo 14 para... Está dando tempo agora, é? Está dando uns 10 minutos. Está dando tempo agora, né? A senhora já tocou a segunda campainha? Ainda não, né? Tá. Então vamos ler o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito na Bíblia, Paulo está dizendo para os judeus, está escrito na sua Bíblia isso. No Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, ele não tinha pecado, mas ele se tornou maldito porque foi pendurado no madeiro, porque ele assumiu todos os pecados da humanidade e decidiu cumprir a lei no lugar de todo ser humano. Meu irmão e minha irmã, você só está salvo agora, só vai para o céu porque Jesus Cristo cumpriu a lei no seu lugar e atribuiu isso a você e você acreditou. Na verdade, Jesus Cristo atribuiu isso a todos os seres humanos, mas só é eficaz para aquele que crê. A Bíblia diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta crer. E Jesus falou assim, que o Espírito que vier é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele diz do pecado, por quê? Não crê em mim. Ele não disse do pecado porque não cumpriu a lei. Ele disse porque não crê em mim, porque basta crer em Jesus. Então, potencialmente, a salvação está sendo dada para toda a humanidade. Mas quem não crê em Jesus Cristo não recebe isso, porque é preciso abrir o coração e crer. Versículo 14. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão e Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então veja só, aos judeus foi dado a promessa da lei. Quer ir para o céu? Quer ser salvo? Quer. Então cumpra a lei. Tudo. Não, mas e se eu errar como eu já errei? Então você vai para o inferno, está condenado. Mas o Espírito diz, confie em Jesus Cristo. E o Espírito diz isso para os judeus e para os gentios. Por que é que Paulo estava, finalizando, por que é que Paulo estava dizendo isso para os judeus em relação aos gentios? Como eu disse, porque os judeus estavam declarando, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo outro, senão vocês não vão ser salvos. Aí pergunta para ele, mas por que eu teria que fazer isso? Porque a lei está dizendo isso. E Paulo está dizendo, sim, a lei está falando isso para quem quer viver pela lei. O Espírito está dizendo para aquele que quer viver pela fé. Esqueça isso e confie no Senhor Jesus Cristo, que Ele já pagou o seu preço. Gente, a diferença é muito grande, é gritante, é um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Eu espero que com isso
você entenda o que estava acontecendo na igreja da época, mas não apenas isso. Que você entenda também que você precisa jogar fora os preceitos da lei. Ah, quer dizer que eu não preciso fazer mais coisas boas e parar de fazer coisa ruim? Claro que precisa. Isso é apenas uma demonstração de fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Amor ao Senhor Jesus, que é santo. Precisa fazer isso, mas não para ser salvo. Você faz isso porque ama o Senhor Jesus. E minha mulher me pede para lavar as vasilhas do almoço porque ela está ocupada. Eu vou lavar as vasilhas não é porque senão eu vou perder o meu casamento com ela, mas é porque eu amo minha mulher, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa para ajudar minha mulher. Então você não pense que você fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, você vai correr o risco de perder seu casamento com Jesus Cristo. Não é isso. Você vai fazer isso como demonstração do amor que você sente por Ele, da fidelidade que você está alimentando por Ele. Mas na verdade, olha a recíproca, se você não se importar em santificar a sua vida, não se importar de parar de fazer coisas erradas, não se importar de fazer as coisas que agradam a Deus, você vai estar demonstrando que você é fiel a Ele? Na verdade, você vai estar mostrando com seu comportamento que você não tem responsabilidade com Cristo, com o amor dEle, com o seu relacionamento com Ele. Então, aí não é pela lei, aí não é pela fé, mas é por falta de um componente da fé que você se distancia do Senhor Jesus Cristo. Quando os crentes da Galácia estavam dando ouvidos aos judaizantes e dizendo, eu vou ter que me circuncidar, eu vou ter que guardar o sábado. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam deixando a fidelidade a Jesus Cristo de lado. Estavam pretendendo ser fiéis às prescrições da lei de Deus. Então, olha, a sua vida não depende mais da sua obediência à lei. A sua salvação não depende mais disso. Coloque toda a confiança em Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. Eu preciso de Jesus, eu não tenho capacidade para ser fiel a Deus, eu preciso de Jesus Cristo, eu quero Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, o Senhor mude na minha vida, o Espírito Santo passe a morar em mim e eu comece, da parte de Deus, a ter poderes, ter condições de ser obediente à vontade do Senhor. Viu como é diferente? Os judeus não, eu preciso obedecer à lei de Deus para eu poder ser aceito por Deus. É o contrário. Não quero ficar enchendo linguiça. Eu quero terminar no fim mesmo. Algum dos irmãos gostaria de perguntar alguma coisa, fazer uma proposta? Se for pergunta, irmãos, com cuidado, né? Porque eu posso ter que analisar o caso e pensar melhor depois. Eu peço que os irmãos leiam a Bíblia. Eu peço novamente que os irmãos leiam Gálatas todinho. São só 6 capítulos, gente. Mas que fixem atenção agora na lição 4, a partir do versículo 15 do capítulo 3. E Paulo vai retomar o assunto e vai falar de promessas que nós temos com base na fé em Jesus Cristo. É um assunto um pouquinho mais apertado do ponto de vista teológico, mas vale a pena a gente estudar, né? Deixa eu ver até que versículo nós vamos ver. Até o versículo 29, são só mais 15. E ele dá continuidade ao assunto da filiação a Abraão pela fé, mas ele faz um aprofundamento teológico aqui que é importante nós vermos. E na outra semana, daqui a 2 semanas, o capítulo 4, vai falar de como a lei atua na vida do ser humano para levar até Jesus Cristo. Falou, opa, peraí, acabamos de falar que a gente tem que abrir mão da lei para confiar em Jesus. Então a lei foi usada por Deus para nos levar até Jesus Cristo. Se você ler, talvez você compreenda isso. Mas leia, estude, medite, para que nós possamos discutir o assunto. Ninguém vai falar nada? Tá bom. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.